Tudo bem, Sinara? Tudo bem, Felipe? Desculpe o atraso, problemas técnicos. Não, tem problema, Hélio. Tranquilo, Bom dia, bem-vindo. tudo bem contigo? Obrigado. Tudo bem, tudo bem. Queria começar a nossa entrevista, Hélio, pedindo uma análise tua sobre o que aconteceu na Bolívia, tá? Na Tá. Bolívia. A gente teve essa tentativa de golpe na Bolívia, que foi rapidamente debelada, até por isso muita gente falou que, na verdade, não foi um golpe, foi um autogolpe, falaram que foi encenação. Como é que você está vendo a situação aí da Bolívia? Olha, Sinara, primeiro eu acho assim, a gente sempre tem que ter muito cuidado com essas avaliações, tendo em vista a quantidade de informação que a gente tem, né? A gente sabe, como por experiência própria, todos nós, que há muitas coisas nos bastidores que demoram a aparecer, né? Que não aparece imediatamente à medida que o fato ocorra. Agora, para mim, minha visão é o seguinte: a Bolívia existe na Bolívia todas as condições para que queiram dar um golpe. Eu não estou justificando o golpe, estou dizendo condições para que queiram dar o golpe. A gente tem acompanhado os últimos tempos o governo boliviano, embora em divergências partidárias com o pessoal do Evo Morales, o governo boliviano tem adotado posições de muita independência, de não submissão aos Estados Unidos, tem uma riqueza muito grande que é o lítio, fora o gás. Então, assim, todas as condições. Aí tem aquela própria frase do Elon Musk, que tem sido repetida, né? Até o Felipe mostrou aí os memes, eu estava acompanhando, de que se for preciso dar o golpe, dá o golpe. Todas as condições objetivas. O que estranha nesse caso foi a fragilidade do golpe. Porque quando houve aquele outro, o golpe anterior, e que a imprensa fica falando, Evo Morales renunciou depois de pressão popular. Coisa nenhuma. Evo Morales foi obrigado a sair do governo pelas Forças Armadas e pelas milícias de Santa Cruz de la Sierra e pela polícia militar, essa mesmo que estava na praça agora. Então, aquele outro golpe foi um golpe bem urdido, bem concatenado, né? Você viu. Agora, esse aí tem cara de quartelada, né? Aquela coisa do general que pega o tanque, pega a sua tropa, vai lá para o palácio e tal. Então, é por isso que são criadas algumas dúvidas. Mas, na minha opinião, foi uma tentativa de golpe. Ele não encontrou apoio para esse golpe. Houve uma reação popular imediata, né? Quer dizer, não havia as condições. Mas vamos observar só uma coisa, se não era para concluir. Enquanto os países da América Latina, os países da Europa e outros, China, tal, se manifestavam claramente em defesa da democracia contra o golpe, os Estados Unidos se omitiram. Os Estados Unidos deram uma declaração pedindo cautela, pedindo cuidado, eu não lembro exatamente os termos dessa declaração, mas não condenaram o golpe. Ou seja, estavam ali esperando, opa, será que isso aí vem alguma coisa boa para nós? Então, eu acho que eles não estavam envolvidos nesse golpe, estavam no outro. Não estavam envolvidos nesses golpes, mas estavam torcendo para dar certo. É a questão do lítio, né, Hélio? Que eu falei e você repetiu, né? O lítio é importantíssimo na produção de baterias para os carros elétricos. O Elon Musk tem interesse nisso. E, obviamente, o governo americano também. Se eles estivessem preparados, eu concordo contigo. Se tivessem participado, esses tanques teriam continuado, estariam lá até hoje, né? Exatamente. Por isso que eu digo, teve cara de quartelada. Agora, certamente, eu não conheço aí a vida do general Zuniga, mas certamente ele acreditou que haveria as condições que nós chamamos de subjetivas para ele dar o golpe. Havia o descontentamento da população, um problema de problemas econômicos. Tá? Então, que no momento em que ele colocasse a tropa na rua, ele receberia outros apoios e daria o golpe. Foi um erro grande dele. Eu, pessoalmente, eu sou sempre desconfiado. Eu não sou daqueles que rejeitam categoricamente as teorias conspiratórias, não, porque na história
Felipe Sinara, na história a gente tem visto que várias teorias conspiratórias, 10, 20 anos depois, se confirmam que foi aquilo mesmo que aconteceu e que não havia teoria conspiratória nenhuma. Então, eu sou meio desconfiado. Mas eu acho muito difícil que o presidente Arce tenha planejado um autogolpe nesses termos. Entendeu? Assim, eu acho muito difícil que isso tenha acontecido. Embora essa acusação venha da direita e venha também de correligionários do Evo Morales. Né? Exatamente. Esse é o ponto, né? Eu também sou super desconfiada, viu, Hélio? Confesso aí para vocês. E o que me deixou, fazendo aqui a advogada do diabo, o que me deixou um pouco desconfiada desse golpe foi porque quando um comandante do exército tenta um golpe, dificilmente ele não consegue. Né? Porque não foi o coronel de não sei da onde. Gente, era o comandante do exército. Comandante do exército. Golpe, né? Sinara, se o comandante do Exército aqui no Brasil atendesse ao pedido do Bolsonaro, não teria havido golpe. Exato. Quer dizer, então é isso que você falou, tem toda a razão. É muito estranho o comandante do Exército jogar na rua, levar a tropa, fazer uma cena ali na praça com aquele tanque tentando entrar no palácio, sem ter um respaldo, sem ter alguma coisa antes. É muito estranho. Isso a gente tem que admitir. Eu acho que nós vamos ter que esperar aí o desenrolar dos dias, das coisas ficarem mais claras, para entender melhor isso. De qualquer maneira, é o que tem dito. A Bolívia continua sujeita ao golpe, porque lá há uma configuração de agronegócio em Santa Cruz de la Sierra, influência americana, essa aproximação com a China e com a Rússia do governo boliviano, nós sabemos no que dá. Né? Quando todo mundo fala do impeachment da Dilma, tal, eu acho que muitas vezes deixam de lado esse componente. O componente do interesse dos Estados Unidos, que se refletiu aqui nas forças internas, de impedir a maior aproximação do Brasil com os BRICS, a questão da Unasul, de toda aquela inserção que o Brasil procurava já naquela época e que foi rompida pelo Temer e pelo Bolsonaro, fugindo do domínio dos Estados Unidos, vamos dizer assim. E é bom, já que você lembrou, é bom lembrar que aqui no Brasil, o comandante do Exército, o comandante da Aeronáutica e o comandante da Marinha foram chamados por Bolsonaro para dar o golpe. Foi mostrado a eles uma minuta de golpe, minuta essa que estava no celular do ajudante de ordens e também na casa do ex-ministro da Justiça do próprio Bolsonaro. Quer dizer, exato, mais provas impossíveis, né, Hélio? E o comandante do Exército declinou, o do Exército e do Aeronáutico, da Marinha, que ia dar o golpe. E deram depoimentos, quer dizer, esse depoimento ele é um depoimento prova. É um depoimento prova, que as pessoas acham que prova é só o papel. Não, esse tipo de depoimento tem fé pública. Tem fé pública, é o comandante do Exército. Se ele quisesse ter dado o golpe, daria. Assinaria essa minuta junto com o Bolsonaro e daria o golpe, você tem toda a razão. O Brasil esteve muito perto disso, muito, muito perto. Agora eu queria mudar de assunto, se você me permite, porque a gente começou aqui o programa, eu fiquei muito assustado hoje de manhã, ontem à noite eu vi o debate das eleições americanas entre o Biden e o Trump. Hoje de manhã eu já estava meio desesperado, falando com a Sinara, falei, Sinara, foi um desastre. O Biden não tem condições cognitivas. Realmente não é uma questão de etarismo, até porque o Trump tem 78 e o Biden tem 81 anos. Mas ele não tem condições cognitivas e físicas de continuar. Ele andava cambaleando, ele perdia o olhar, ele não conseguia completar uma frase, nenhuma frase. Ficava no meio, ele ficou 10 segundos em silêncio, buscando uma palavra, 10 segundos na televisão é uma eternidade. Eu fiz esse exercício aqui. O que eu queria saber de você é o seguinte, qual é a alternativa? A gente discutiu aqui, será que dá para substituir o Biden? Faltam 40 dias para a convenção, são 4 mil delegados, ele tem 3.900. Se ele desistir, esses delegados ficam à vontade para escolher. Ele pode até indicar, mas não necessariamente os delegados precisam acolher uma indicação do Biden. Como é que fica esse imbróglio para você, Hélio? Qual é a situação depois de ontem? Olha, antes de ontem, vamos dizer assim, mas principalmente depois de ontem, ficou claro que o Biden não tem condições de governar.
né? Isso já estava claro. E vamos somar mais 4 anos, né, Felipe? Quer dizer, nós estamos falando de hoje, mas nós temos que, caso ele seja eleito, somar mais 4 anos. As deficiências cognitivas dele, com todo respeito, estão muito claras. Eu não sei se vocês viram uma imagem naquela comemoração do dia D, lá na França, em que, de repente, ele se afasta do grupo, olha para um lugar assim que tem uma mata e fica meio perdido. Aí alguém vai lá, eu acho que foi a primeira-ministra. Não, foi a italiana. A Meloni. Ela vai lá e busca ele de volta. Aí ele simula ali, negócio de tirar uma foto, como se fosse para tirar uma foto. Quer dizer, eu estou citando isso para mostrar, ele está realmente com problema. Agora, ele sair da disputa eleitoral depende dele. Essa que é a questão, depende dele. Ele tem que dizer, olha, não quero. Aí os delegados, a convenção não se realizou ainda, é possível rearticular uma candidatura e, obviamente, não há tempo para, vamos dizer assim, novas prévias, terá que ser uma decisão convencional, de convenção, e os democratas ficam à vontade para escolher um outro candidato. Já se fala em 2 governadores, um deles o da Califórnia. Há quem fale numa solução muito improvável, que seria da Michelle Obama, né? Mas é mais improvável. Então, assim, depende do Biden. Vamos ver até que ponto ele vai aceitar a pressão, ou ele vai aceitar conselhos, ou a própria mulher dele, que dizem que tem uma influência muito grande sobre ele, vai cair na real e falar com ele, olha, sai fora dessa, vamos... O presidente dos Estados Unidos tem uma pensão muito boa, tem conferências, vamos para outra. Né? Porque realmente, a continuar uma campanha como foi o debate de ontem, a derrota é certa, a derrota já está meio cantada, embora equilibrada, mas já está meio cantada. A derrota vai ser certa. Por quê? Porque um cidadão que está em dúvida, eu não estou falando nem dos que estão de um lado, daquele que está em dúvida, ele vai falar, eu não vou votar nesse cara. Não vou votar, ele não vai conseguir governar, e vai acabar indo para não votar, ou para abstenção, ou para o Trump, favorecendo assim o Trump. Eu acho que a coisa está muito clara. Ele não tem condições, porque a gente que está acostumado com campanha eleitoral sabe que o debate é um momento decisivo. Assim, todo mundo que trabalha com candidato, com campanha eleitoral, dá ao debate um lugar fundamental na campanha, mais do que os programas de televisão, até mais do que as redes. Por quê? Porque é um momento de decisão, principalmente quando há uma mobilização em torno daquela eleição. Quer dizer, se ele não estava preparado para esse debate, ele não vai estar preparado para nada mais. Então, eu não vejo mais solução, não. Hélio, tem uma coisa que eu queria comentar contigo, né? Que foi uma crítica que o presidente Lula fez ontem aos analistas, né? Porque, bom, gente, vamos combinar. O Lula fala A, o dólar subiu porque o Lula fez A, né? O Lula fez B, o dólar subiu, né? É o presidente da República, ele não pode falar mais nada que a imprensa, pelo menos, diz que o dólar sobe, né? E aí ontem o Lula deu um puxão de orelhas. Deixa eu colocar aqui o trechinho do vídeo para você ver se você viu, o pessoal viu. Coloca aí, por favor, Gui. Na entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes da entrevista. 15 minutos antes. Ou seja, então, esse mundo perverso das pessoas colocarem para fora aquilo que querem, sem medir a responsabilidade do que vai acontecer, é muito ruim. Eu queria, Haddad, dizer para você, pode ter certeza, Haddad, quem estiver apostando em derivativo vai perder dinheiro nesse país. Vai perder dinheiro nesse país. As pessoas não podem ficar apostando no fortalecimento do dólar e no enfraquecimento do real. Eu já vi isso em 2008. Quem é que não lembra a quantidade de empresa que quebrou? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Sadia? Quem é que não lembra o que aconteceu com a Cara Cruz? As pessoas achavam que era importante ganhar dinheiro apostando no fortalecimento do dólar, no fracasso do ato e quebrar a cara.
E vão quebrar outra vez. Vão quebrar porque eu não votei para ser presidente para dar errado. Eu só votei porque eu tenho consciência que vai dar certo esse país. Vai tirar ali. E aí hoje, Hélio, como é que ganha isso, né? Hoje nós tivemos a notícia de que o desemprego atingiu o menor patamar em 10 anos. Em 10 anos, né? E quando o Lula chama de cretinos, ele está falando de alguns analistas, não está chamando todos os jornalistas de cretino, como alguns dos nossos colegas, né, Hélio? Estão querendo dizer que o Lula criticou a imprensa como um todo. Como é que você está vendo como é que você vê essa história? Para mim, me dá a impressão de que nós temos uma mídia que está apostando o tempo inteiro no fracasso, não do Lula, mas do Brasil, né? Isso me incomoda bastante. Olha, Sinara, eu acho que nós temos que ver todo esse processo na perspectiva de um embate político, um embate sério, entre o mercado financeiro e seus aliados e o governo. Sim. O mercado financeiro está nitidamente em oposição ao governo, está nitidamente em guerra com o governo. E ele tem seus apoiadores, a começar do presidente do Banco Central, do Campos, né? Campos Neto, que é um aliado, vamos dizer, não é nem aliado, é um instrumento do mercado financeiro, né? Então, você tem aí grande parte do Congresso Nacional também trabalhando nesse sentido, você tem grande parte da mídia brasileira que sempre, não é de agora, refletiu os interesses desse mercado financeiro, né? Isso aí nem preciso falar muito sobre isso, basta você ver quem essa mídia convida para dar entrevista, quem ela fala, como ela reflete. Então, parece assim, que existe uma instituição, um mercado, que é fundamental no país, quando, na verdade, o que interessa é o que você acabou de dizer, é que o desemprego está caindo, o que interessa é se a vida da população está melhorando. Os números, os dados, eles podem ser manipulados de diversa forma, para um lado, para o outro. E por exemplo, na Argentina, os partidários do Milei, a inflação caiu, a inflação pela primeira vez caiu. Tá, mas e o PIB? E o PIB caiu também. E a miséria que as pessoas estão passando, e a pobreza, e o número de pessoas querendo sair da Argentina em função da situação econômica, as filas enormes na madrugada com frio para conseguir um prato de comida. Quer dizer, então não adianta vir com os números, com alguns números, né? A gente tem que ver a realidade da população. Então, nesse caso, eu acho que nós temos que raciocinar todo esse processo dentro dessa guerra. Eu comecei falando em embate, mas devia ter guerra. Por quê? Porque ao mercado financeiro, ao chamado mercado financeiro, e seus aliados, né, e todos aqueles que o apoiam, eles não querem esse governo. Eles derrubaram a Dilma. Né? Eles derrubaram a Dilma. Eles não querem esse governo. Eles querem criar as condições para que esse tipo de governo não permaneça depois de 2026. E, se facilitar, eles querem derrubar antes. É que eles sabem que hoje não há condições de fazer isso, de um novo impeachment, tal, por várias circunstâncias, né, que seriam várias circunstâncias. Não há condições hoje. Mas, na cabeça deles, se desse, eles tentariam fazer como fizeram com a Dilma. Então, eu acho que tem que colocar nesses termos. Aí eu vou para uma segunda parte, Sinara. Eu acho que o presidente, o Lula, tem que eu entendo perfeitamente, eu repetiria o que ele disse, né, Sinara? Cretinos. Mas eu acho que, como presidente da República, e no quadro que nós estamos, eu acho que o presidente deveria evitar alguns ruídos. Não é só isso, alguns ruídos que não colaboram nem com ele, não ajudam nem a ele. Então, assim, eu, como presidente da República, não usaria esse termo, vamos dizer assim, até porque nós sabemos que ele disse, eu dou razão a ele, é uma cretinice muito grande, mas a gente sabe como é, aí já começa aquelas comparações, Bolsonaro também atacava a empresa. Nós sabemos que é tudo furado, é tudo aquela coisa de oposicionista radical, né? Nós sabemos que não é por aí, que não tem similitude
Não tem nenhuma semelhança entre o que o Bolsonaro fazia com a imprensa e o Lula de falar da cretinice daqueles que fizeram o que, na opinião dele, estava errado. Então, eu acho que é preciso ter muito cuidado nesses momentos, sabe? Assim, porque há determinadas situações que os ruídos interessam e outras situações em que os ruídos não interessam. Então, acho que é preciso medir isso. Agora, vamos entender o seguinte: é uma guerra. É uma guerra contra o governo e para impedir o sucesso e a continuidade desse governo. E ontem eu estava na CNN, Hélio, comentando lá no Arena, e essa foi uma pauta. Para você ver como realmente isso pauta a imprensa, isso vira um tema. E é claro que a minha postura foi de mudar o assunto para o seguinte: por que a gente não critica aqui o mercado financeiro? Quer dizer que o mercado é Deus, é a Faria Lima que manda? Por que a gente não mostra que metade do orçamento é para pagar juros? Por que a gente não mostra os ganhos obscenos? E eu chamei isso de especulação obscena, que se fez com o dólar. Dei nome e sobrenome. Mas eu sei que sou uma exceção. Eu sei que é difícil que qualquer comentarista numa rede de TV mainstream vá falar que isso que é o que é verdadeiro, que vai criticar a Faria Lima, porque a Faria Lima financia. Não? O Felipe, eu acho que o seu papel na CNN, eu tenho assistido, não é sempre, né, mas vejo, é muito importante, como de alguns outros analistas, comentaristas que são convidados ou que têm uma certa permanência, é muito importante. Mas a gente sabe, né, que há uma hegemonia. Né? Quer dizer, você é um ali, eu vou arriscar, você é um entre 10. Assim, entendeu? Assim, estou chutando. E assim, em algumas emissoras é até pior. A CNN ainda dá uma aberturazinha e tal. Em algumas é até pior, você só ouve um lado. E é isso aí. Ninguém analisa o que o mercado financeiro realmente quer. O que o mercado financeiro ganha com juros altos. Porque é óbvio, isso aí nem precisa muita explicação. Né? Se você tem juro alto, o que você está aplicando sem produtividade, eles falam muito em produtividade, mas eles jogam o dinheiro, aplicam o dinheiro, não é para produzir nada, ali está dinheiro aplicado, e ganham juros. Estou resumindo, claro que estou simplificando bastante o raciocínio. Não gera um emprego. Não gera um emprego. E ninguém dizia quanto que o Campos Neto está ganhando com juros altos. Né? Quanto que ele não está ganhando com juros altos? Ele que deve ter aplicações aí bem espalhadas. Tal. Então, eu acho que essas coisas têm que ser ditas. Agora, por outro lado, eu acho que o governo tem que saber enfrentar isso de uma maneira em que a população seja ganha para a sua visão, para que possa apoiar o governo nisso. Mas eu acho que muitas vezes... Você está dizendo que o problema é de comunicação, é isso que você está dizendo. Você acabou dizendo que eu estava com uma certa reticência de dizer. Né? É um problema de comunicação. É um problema de comunicação, porque não é simplesmente o presidente dando entrevista todo dia e falando a coisa que vai pegar. Entendeu? Assim, é um trabalho de comunicação segmentado com diversas áreas. Por quê? Porque a população tem que entender isso. A população não entende. Posso te dar um exemplo, Felipe, assim, que é um problema de comunicação? Quando o governo apresentou o projeto para os trabalhadores de aplicativo, poxa, foi tudo contra. Não houve uma explicação bem feita, pedagógica, didática, do que significava aquele projeto. Não houve sequer uma preparação anterior para o projeto, porque o projeto é bom. O projeto, do ponto de vista do cidadão, do trabalhador, é bom. Mas passou como aquela coisa, revolta, conta. Então, assim, não teve uma preparação prévia para a apresentação daquele projeto e nem teve uma informação boa de que é o projeto, um projeto bom. Então, acho que muitas vezes as coisas boas se perdem nessa guerra porque a direita acaba predominando na maneira de comunicar a sua postura. Aí eu quero justificar a questão do ruído, viu, Sinara? Por isso que eu digo o seguinte, como a direita ela atua de uma maneira mais orgânica, mais forte nas redes sociais, tem a mídia do lado dela, tudo isso, um ruído como esse acaba sendo desfavorável.
Entendeu? O auditório bate palma, óbvio, mas o ruído é desfavorável perante a opinião pública. E o que o governo precisa, na minha opinião, é ganhar a opinião pública para o seu lado, ganhar a maioria da população para o seu lado. Por quê? Mostrando que está fazendo a coisa certa. Hélio, antes que a gente se despedir de você, eu queria que você comentasse um pouco. Você me falou que discorda da posição do Henrique sobre o Gilmar Palusa. Estou curiosíssima para saber a sua. Eu estava assistindo, viu, Sinara? Eu estava assistindo vocês, vi o Henrique falando, o Henrique está fazendo um trabalho muito bom lá na cobertura. O que eu discordo dele é assim, eu sinceramente, eu acho uma vergonha esse Gilmar Palusa. É uma vergonha. É uma coisa de dar vergonha. Ele falou, é bom para o Brasil. Não, bom para o Brasil é fazer seminários no exterior em busca de negócios, em busca de visitantes, mostrando o potencial brasileiro, específicos para mostrar um avanço na área energética, um avanço na área produtiva, trazer investimentos saudáveis, mostrar o que... Tudo isso é saudável. Agora, lobista se reunindo é uma vergonha. Posso arrolar as vergonhas? Dá tempo ainda? Olha, a primeira delas, na minha opinião, ministro de Tribunal Superior, Supremo Tribunal Federal, não pode ser sócio de empresa nenhuma. Nenhuma. Nem Instituto de Desenvolvimento. Não pode. É conflito de interesse ser ministro do Supremo Tribunal e ser sócio de empresa. Essa é a primeira vergonha. Segundo, por que fazer seminário político, que virou político, era jurídico, tinha uma cara jurídica no início, em Lisboa? Por que Lisboa? Por que não faz aqui no Brasil? Por que não faz esse debate aqui no Brasil? Aí eu discordo do Henrique, é bom para o Brasil. Não, os portugueses morrem de rir disso, acham coisa de subdesenvolvido. Eu tenho ido muito a Portugal, eu tenho um filho lá, tenho neta lá. Eles acham ridículo sair esse bando de gente do Brasil, que devia estar trabalhando aqui no Brasil, indo para lá para falar 10 minutos, como o próprio Toffoli falou, a gente atravessa o oceano para falar 10 minutos. O Toffoli falou isso, não sei se vocês leram. Então, assim, é ridículo essa movimentação para lá, e eu não estou falando nem da despesa, mas é ridículo. Aí chega lá e fala 10 minutos. O interesse não são aqueles 10 minutos, Sinara, o interesse é o lobismo. É o network, como eles chamam. São os almoços, os jantares. Então, você junta no mesmo ambiente lobista, corruptos, bandidos, pessoas ou empresas que vão ser julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e estão lá ministros de Estado que não deveriam estar. Ministro de Estado não tem nada que está fazendo lá, convivendo ali naqueles convescotes com lobistas, com empresários, com o ministro do Supremo Tribunal. Então, assim, eu acho um negócio vergonhoso. Eu acho vergonhoso que exista isso. Eu acho vergonhoso que autoridades do Executivo, do Legislativo, do Judiciário se disponham a participar de um negócio desse. Quer fazer um grande debate sobre o Brasil? Faz aqui. Faz em Manaus, faz em João Pessoa, faz em Florianópolis, faz até em Brasília. Não precisa ir a Lisboa para isso. Então, isso é um marketing. É um marketing do Gilmar Mendes, com todo o respeito ao Gilmar Mendes, mas é um marketing que ele faz em favor desse instituto dele, né? Que ele tem lá, ele tem casas em Portugal, ele tem uma vida portuguesa. O Gilmar já disse, tem todo o direito, que quando ele aposentar, ele vai morar em Portugal. Eu não contesto isso, não. O que eu contesto é esse convescote de conflito de interesse, de tráfico de influência, de lobismo, que é esse encontro em Lisboa. E me admira as pessoas que vão. Eu realmente acho vergonha. Eu tenho vergonha alheia das pessoas que submetem a isso. Então, quando o Toffoli fala atravessei o oceano para falar 10 minutos, é porque o Toffoli sabe. O quente daquilo ali não são os 10 minutos, não são os debates, são os almoços, os jantares, os cafés, as sessões de fado, as conversas nos lobbies dos hotéis, os encontros nas casas de algumas pessoas que têm residência em Portugal e que promovem jantares, almoços. E esse é o objetivo do Gilmar Palusa.
Não é o debate, não é as palestras, não é nada disso. Isso é o que você confeita o bolo para fazer essa coisa ridícula. E olha, desculpe o Henrique, mas olha, ninguém admira isso em lugar nenhum do mundo, até porque dificilmente um país europeu aceitaria que isso fosse feito em nome dele. Você imagina Portugal vindo ministros, parlamentares, juízes da Suprema Corte, nem pensar. Juiz da Suprema Corte em Portugal não dá entrevista. Né? Imagina eles vindo para o Brasil para fazer um seminário no Brasil sobre questões portuguesas. Não existe. Então, desculpe aí a veemência, mas eu fico realmente com vergonha alheia quando vejo um negócio desse. Muito bom. São os famosos embargos auriculares. Né? É por aí. É por aí. Obrigadão, Hélio, pela sua participação. Um grande abraço, querido. Tudo de bom. Obrigado, Hélio.